GPAncast, o podcast do servidor público. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GPAncast, o podcast do servidor público. Meu nome é Gisele Moreno e estou aqui hoje com Eduardo Franco da Silva, sócio-diretor da GPAN, contabilista, especialista em gestão pública, trabalhou muitos anos em relação a RH, então tem muita experiência. E vamos falar sobre um assunto que está dando pano para manga, né? Está sendo um motivo de muita discussão, um motivo de muito estudo, que é a famosa Lei do Descongela, Lei Complementar 226, que recentemente veio à tona aqui, né? Os servidores, todos aqueles envolvidos com este processo aqui do Descongela, estão tentando entender, estão trazendo informações, perguntas, questionamentos, e o Eduardo está preparando aqui um estudo, uma resposta para nós, que estamos ansiosos também para conhecer um pouco mais. Já temos alguns alertas do Tribunal de Contas, já temos algumas empresas também se manifestando, inclusive a GPAN e seus técnicos estão empenhados no estudo. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui e vamos lá conversar sobre esse assunto, né? Vamos sim, Gisele. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Esse assunto palpitante e que a gente estava dependendo, na verdade, nós estávamos devendo uma resposta para os nossos clientes. É um posicionamento sobre essa lei tão recente, né, que ela não tem pouco mais de um mês aí de vigência e tem causado esse alvoroço nos servidores públicos, principalmente por conta da possibilidade de ter aí uma recomposição e uma recontagem daquele período que foi suspenso durante a pandemia. Exatamente, era isso que eu queria saber. O que é, né, exatamente, então, essa lei complementar 226, que já chegou 2026 abalando as estruturas, e por que que ela ganhou esse apelido, Lei do Descongela? É um processo, né? Esse processo ele já vem sendo amadurecido há algum tempo e ele vai muito na linha de uma outra lei complementar 191 que foi publicada, se não me engano, no ano de 2022, e ela lá naquele momento ela segurou a contagem do tempo de serviço para os servidores que trabalhavam na segurança pública e na saúde. Então, naquele momento, aquela lei autorizou que aquele período que estava com contagem suspensa fosse considerado para esses profissionais. Só que foi apenas para essas duas classes de servidores. Ao longo do tempo, um lobby dos servidores, toda essa necessidade até de corrigir esse equívoco lá da Lei Complementar 173, porque naquele momento todos compreendemos realmente que aquela suspensão ou proibição de contagem daquele tempo, ela foi bem exagerada, porque praticamente apagou da vida do servidor público 583 dias que influenciavam, né, influenciariam na contagem de vantagens, né, que depende de tempo de serviço, como anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte e até licença-prêmio ou outra qualquer que tenha essa outra metodologia de aferição. Então, o que aconteceu agora nada mais foi do que essa possibilidade de os entes trazerem de volta, né? Por isso que eu não gosto muito do termo descongela, esse apelido dado para a lei, porque ele, na verdade, a lei autoriza uma recontagem ou recomposição de tempo. E é nesse sentido que a gente vai tentar conversar aqui agora, até porque, deixando bem claro, gente, aqui nós não estamos
assim, com um pensamento para prejudicar ninguém. Na verdade, nós entendemos, compreendemos que esse é um direito justo e que agora isso foi trouxeram de volta essa possibilidade. O que nós debateremos aqui hoje, e aqui com o apoio da Gisele, nada mais é que uma maneira de que o ato administrativo, o ato do Poder Executivo, ele se resguarde de, de segurança, tá? Segurança jurídica, para evitar qualquer problema. Então, é nesse sentido que a gente vai conversar hoje. Entendi. Então, essa Lei Complementar 226, ela veio para corrigir ou anular a Lei Complementar 173, que foi durante a pandemia? Foi isso que aconteceu? Na verdade, Gisele, a Lei Complementar 226, ela tem uma característica de autorizar o ente a tomar uma providência. Eu posso dizer assim que ela permite, ela tem uma natureza autorizativa e permissiva, mas não de aplicação automática, melhor dizendo, Uhum. tá? Porque nós compreendemos e é pertinente que muitos agentes públicos hoje que nos questionam, nos abordam, eles têm essa compreensão de que, por conta da revogação do inciso 9 do artigo 8º, a contagem deveria ser automática. E está perfeito, tá? Não tiro a razão das pessoas que pensam dessa forma. Só que nós devemos pensar o quê? Que aquele ato jurídico lá que aconteceu entre 2020 e 2021, ele foi um ato consumado. Aqui eu aproveito também para trazer para a reflexão de vocês. Eu gostaria que vocês olhassem e analisassem sob a ótica do inciso 37, 36 do artigo 5º da Constituição, combinado com os artigos 6º e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? A conhecida LINDB. Então, quando nós trouxemos esse assunto para o debate aqui, debate técnico aqui na GEPAN, nós, nós tendemos sempre a dar prioridade à parte técnica, princípio da legalidade e a segurança ao gestor, aquele que tomar a decisão lá no final. Então, não dá para nós pegarmos a Lei Complementar 226 e analisar de forma singela os artigos sem avaliarmos esse arcabouço jurídico que nós temos no país. Então, tem que ser uma análise conjunta, até porque, lembremos, pessoal, o caput do artigo 8º da Lei 173 de 2020, ele proibiu a contagem. Ele ele não congelou nada e nem suspendeu. Ele proibiu simplesmente. Então, não há ato direito àquele período lá atrás, porque ele não existiu. E veja bem, toda aquela questão da Lei 173, inclusive esse artigo 8º, ele passou pelo crivo do judiciário. Então, além de ser um ato jurídico perfeito, ele foi ratificado pelo judiciário do país, da mais alta corte do país. Portanto, nós não vemos hoje que isso é um descongelamento e uma utilização de período lá de trás. Até porque aquele período foi juridicamente bloqueado e não houve uma mera suspensão administrativa. O que houve foi uma vedação legal expressa. Exatamente isso. Às vezes a interpretação das palavras, né, é proibir, não congelar ou não contar, né? Então realmente foi vedado a contagem, não foi estagnado nem nada do tipo, né? Foi uma proibição realmente desse período. Exatamente. Tanto é que a lei que eu mencionei anteriormente, quando tratou dos agentes de segurança e de saúde, ela não tratou
descongelar ou suspender o período. Na verdade, ela autorizou diretamente a contagem. Sim, Ele tirou os servidores dessas classes daquela proibição. exatamente, porque eles estavam na ativa, né? Isto, e por quê? Porque a proibição, ela continuou valendo e continuou Sim. vigente, tá? Então, essa é a reflexão que vocês precisam ter para a gente ter uma análise mais completa do tema. Então, e muitas pessoas entenderam que essa contagem seria automática, né? Você já deu uma pincelada aqui e realmente vai ser automático? Como que vai funcionar? O ideal seria o que procede essa informação? Então, Gisele, como eu comentei anteriormente, ela procede por conta da lei e da redação da lei. Ela dá Uhum. essa compreensão e possibilita que o leitor, o agente público, o intérprete, extraia dela esse pensamento. É legítimo, até Uhum. porque as pessoas, os servidores em geral, estavam ansiosos por isso. E Sim, quando sai a lei, a partir do momento que ela sai, no outro dia você falou, já quero que coloque na minha folha de pagamento, tá? exatamente. Então, esse pensamento, então, voltando, ele é legítimo, é compreensível, tá? Não discutimos esse ponto. Só que nós, na empresa, como empresa se colocando no papel de empresa que presta serviço de assessoria e consultoria para órgãos públicos, nós temos a figura do gestor, né? Que é o prefeito, ou o presidente da Câmara, ou o superintendente, aquela pessoa que vai lá e na hora vai colocar o chamego no papel e autorizar um pagamento. E tem que ter E, cautela. e é essa cautela e precaução que nós estamos nos amparando, por isso que a gente faz todo esse enredo para as pessoas compreenderem o motivo de estarmos com esse pensamento, que Uhum. nada mais é que levar uma segurança jurídica para aquele, o gestor, que tomará a decisão, para Sim. que ele não tenha depois um apontamento. Imaginemos lá, estamos hoje todos eufóricos com a perspectiva de recebimento desse valor. É claro que as redes sociais estão bombando, os sindicatos principalmente. Uhum. É a hora deles. Muitos fizeram lobby para que isso saísse. Então, a partir do momento que sai, é lógico que eles vão jogar a notícia para o servidor. E o servidor, de forma legítima, aguardará ansiosamente esse direito. Isso está tudo perfeito. Agora, nós precisamos também olhar para o outro lado de quem. Imaginemos lá adiante, o judiciário decide que todos esses atos realmente precisavam de normativa. Vejam bem, atualmente, muitos estão pensando que é automático. Nós estamos com essa cautela em orientar os nossos clientes para que eles proponham um PL à Câmara para autorizar a recomposição desse período. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Se tem que haver essa edição de lei local, quem não editar, então, vai estar irregular? Vai não se respaldar ali de uma precaução, vai ter alguma consequência? Então, todos os municípios vão ter que editar uma lei? A nossa ideia é que, para assegurar a legitimidade da- do processo, é imprescindível a lei. Por quê? Veja bem, a Lei Complementar 226, ela trouxe lá, é aí que gera toda uma diversidade de opiniões. Ela fala de pagamento retroativo, precisa de lei. Só que ela não fala da recontagem, precisa de lei. Uhum. Mas veja bem, qualquer pagamento de período, recomposição ou recontagem daquilo, ele vai também gerar um pagamento agora. Sim. Ele vai impactar no aumento das vantagens. Uhum. Esse aumento das vantagens, ele será incluído na folha de pagamento, consequentemente, ocasionará um reflexo no aumento do gasto do pessoal. Então, é mais um dos fatores que aí justificam esse nosso pensamento de que a lei é necessária e o impacto orçamentário, não só para quem autorizar
retroativo, mas também para aqueles que autorizaram a partir de agora, é necessário, porque haverá um impacto nisso. A folha aumentará, são 583 dias. Para quem recebe anuênio, por exemplo, é 1% a mais, pelo menos, para todos os servidores. Porque Sim. 583 já dá mais de 365, que seria o direito de quem tem essa vantagem pelo transcurso de um ano. E aí tem todos aqueles casos, quem for triênio já tem um tempo contado, mais 583 dias, poderá dar direito a mais um percentual, e o quinquênio da mesma forma, e a sexta parte não é diferente. Então, isso também gera um impacto daqui para frente. Então, Uma também por bola de esse... neve, né? E ninguém Vai sabe, só Gisele, crescendo. você não tem como saber hoje quanto que isso impactará na minha Não tem folha. uma estimativa, né? Será que eu tenho no meu orçamento, que eu aprovei lá em 2025 para 2026? Eu tinha isso previsto? Dificilmente alguém previu isso. Então, hoje ele está com um orçamento limitado ali ao custeio da manutenção, Sim. com base naquilo que já estava previsto na LDO dele. Uma revisão geral anual, as férias que são normais, o 13º e uma evolução funcional. Mas tudo isso com o planejamento que o município tem, ele já sabe e já estabeleceu ali a fonte para o custeio dessas despesas. Agora, você trazer isso agora, não tem como assegurar que o município não terá depois um problema de ter dotação, de repente ter que remanejar, ou chegar lá na frente, geralmente não tem dotação para pagar aquilo que ele assumiu. Por isso que é temerário pensarmos e apoiarmos a integração disso automática. Tá? Nesse modelo, nós seguimos a gente vai chegar lá no comunicado do Tribunal de Contas, mas me parece mais prudente o que eles recomendaram. Porque depois também na análise das contas anuais pode até extrapolar, né, o limite ali do gasto com pessoal e tudo mais, e o gestor ter um apontamento do Tribunal de Contas. Exato. Inclusive, foi bom você trazer essa questão do gasto com pessoal. Por quê? A lei autoriza pagamento retroativo, perfeito. Mas também a lei estabelece que você pode fazer daqui para frente. Ou ainda, se o gestor entender que não tem condição orçamentária e financeira, ele pode não fazer agora. Sim. E da mesma forma que se ele o fizer, ele também pode estabelecer que pagará integralmente ou pagará parceladamente. Enfim, percebam que todo o regramento ele está vinculado a uma necessidade de norma local estabelecendo isso, porque não existe uma regra que valha para os 5.600 municípios do Brasil. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua dificuldade, cada um, ou a minoria, vou imaginar aí, tem condições já de pagar, inclusive retroativo. É nesse ponto até que é importante nós esclarecermos que se os pagamentos acontecerem retroativo, nós já firmamos uma posição de que esse custo todo ele deva ser registrado contabilmente como uma despesa indenizatória, tá? Para não são de exercícios passados, então não tem por que acontecer nenhum impacto na despesa com o pessoal do município. Ao contrário, aqueles que pretenderem recontar e recompor o período a partir da edição da lei municipal, ou seja, a partir de agora, mesmo que essa lei até retroaja ao dia lá 12 de janeiro de 2026, que foi quando a Lei 226 foi publicada, o fato é que essa conduta ela ocasionará um impacto na folha de pagamento e aí sim nos gastos com o pessoal, porque anuênio, quinquênio, sexta parte, triênio, no caso as vantagens, né, de tempo. Essas aí elas são classificadas como gasto com pessoal, despesa com pessoal. Lógico, os índices do município em relação à receita corrente líquida sofrerão um impacto. Quem já estiver no limite prudencial ou já perto do limite total poderá ter problema. E é nesse sentido, repito,
nós pensamos que a precaução em fazer o impacto orçamentário e financeiro vale principalmente também para essa última hipótese que eu coloquei para vocês. Entendido. Então, como havíamos comentado, o Tribunal de Contas emitiu um comunicado número 2, né? O que é esse comunicado? Por que teve esse motivo de alerta para os municípios? Gisele, o Tribunal de Contas, ele tem um papel importante de orientador e, assim, de uma forma, ele tem essa necessidade de dar um norte para o município, Sim, para que ele tenha um caminho a seguir, ou pelo menos uma opinião, tá? Até acho que o tribunal demorou um pouquinho, poderia ter sido mais ágil nisso, e também penso que o comunicado poderia ser mais esclarecedor, tá? Foi um comunicado bem enxuto, não explica muito, não esclarece muito, tá igual não. todo mundo, né? Sim, e É aí sempre. permite as interpretações tanto de lá como de cá, tá? Então, nada mais é do que isso. Mas, olhando nas entrelinhas, ou até olhando lá no site, que eu sugiro para vocês, pesquise lá no site do Tribunal, a Lei 226, ela vem acompanhada de um. Não é um artigo, mas é uma nota, como se fosse uma nota do pessoal do jornalismo lá do tribunal. E lá eles falam, veja só, se o município, olha só o que diz lá, se o município autorizar, editar lei, autorizando pagamentos decorrentes da contagem do tempo de serviço da pandemia, será indispensável demonstrar previamente a existência de recursos orçamentários e a compatibilidade com o planejamento vigente. Até eles complementam. A preocupação é evitar que esses pagamentos comprometam outras despesas já programadas e desorganizem o orçamento. Foi isso que nós estávamos comentando agora há pouco, sobre o impacto dessas despesas se elas forem recompostas agora. E aí, é importante que vocês observem. O tribunal diz: se o município editar lei autorizando pagamentos decorrentes da contagem de tempo de serviço, ele não está se referindo ao retroativo. Ele está falando decorrentes da contagem de tempo de serviço. Ela pode ser tanto o retroativo como o daqui para frente. Isso não está no comunicado, mas está na matériazinha que acompanha e está lá no site do tribunal. Inclusive, eu fui conferir hoje e o texto continua lá. A partir dessas questões, a gente vai reforçando, e é muito bom isso, o entendimento de que a nossa linha de raciocínio ela não está completamente equivocada e por ser contrária à da maioria. Então, isso só reforça toda aquela prudência e cautela que a gente tem preservado desde o início, quando nós começamos a digerir essa norma aí, tá bom? Então, nós já entendemos a questão do automático e também agora eu queria entender um pouco mais sobre a aprovação da lei. Não basta aprovar a lei e mandar pagar, né? Tem mais Isso. algumas cautelas por aí, né? Então, as cautelas estão na própria lei, nesse ponto. Por quê? O município, ele pode até autorizar uma lei, mas se aquele procedimento ele for acarretar um impacto que impossibilite a sua realização, é melhor que aí esse impacto oriente a legislação para que essa regra entre a posteriori, por exemplo. Nós estávamos falando agora, nós temos um orçamento que foi fixado em 2025 para 2026, com base na LDO, bonitinho. Nada disso estava previsto. E agora vem essa possibilidade, né, essa Lei 226, que é autorizativa e permissiva, mas que, na nossa compreensão, necessita de uma lei do ente
para autorizar isso, pode ser que o estudo do impacto demonstre para a administração que é inviável instituir naquele momento o pagamento. E esse estudo pode orientar a lei a dizer assim que o pagamento será parcelado ou que o pagamento será feito lá no início de 2027. Uhum. Não teria problema isso. O direito é direito. Agora, a questão do pagamento, ele não é absoluto, porque ele requer outras condicionantes. A principal delas é o impacto orçamentário e financeiro do artigo lá 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que está, inclusive, previsto na Lei 226. E aí, em relação a esse fator também, quanto ao pagamento daqui em diante, quando ele impactar no gasto pessoal, nós também entendemos que é prudente o gestor público solicitar a elaboração do impacto de que trata os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, embora eles não tenham sido mencionados na Lei 226. Uhum. Então, percebe que o nosso nível de cautela e precaução, ele vai um pouco além. Nós não estamos aqui com a pretensão de analisar singelamente a lei. Seria muito fácil para nós Sim. dizer assim, ela autorizou automático, manda embora, paga. Uhum. Tá bom, mas e aí? E as consequências? Eu não preciso fazer nada disso ou aquilo ou aquela. Não, nós estamos aqui apresentando todas as circunstâncias. Então, vai o gestor, lógico, seguir essa orientação mais cautelosa ou, de repente, pôr em prática aí um pagamento automático, até para silenciar os sindicatos que ficam pressionando. Eu entendo que os servidores também estão ansiosos por isso, mas pense bem, tem tudo, para tudo há uma consequência. Tá? Então, nós falaremos mais adiante sobre a lei também, e é basicamente nesse contexto aí, para que esse respeito a essas normas, tudo, para que não tenha nenhum impacto para o gestor lá adiante, Gisele. É como você mesmo disse, havia uma expectativa, né, de ocorrer esta mudança, de trazer esse tempo de volta aqui, né, ou não, mas de certa forma foi uma surpresa, porque ninguém estava preparado, ou se estava preparado é um caso um pouco excepcional dentro da gestão pública, né, aquele: "Olha, eu já vou preparar aqui o meu planejamento pensando". Eu acho que seria até uma utopia a gente pensar que algum gestor, em algum momento, na hora de planejar, colocou isso em mente, né. Eu acho muito difícil, pode ter ocorrido, mas, nós sabemos que na administração pública as coisas não funcionam muito bem assim, né. Então o planejamento ele tem que existir, mas é uma expectativa talvez a longo prazo, pode ser que não tenha sido considerada. E é um pouco complicado a gente pensar dessa forma, né, que realmente não tinha uma previsão. E Não, não há, né. não há. Veja bem, Gisele, quando a gente trata de folha de pagamento e a gente usa uma expressão aumento vegetativo da folha, Uhum, nós temos que considerar todas aquelas vantagens e direitos que surgem ao longo do ano sim. e que você também não tem planejamento para elas. As férias, por exemplo, de repente você pode flexionar ali durante os meses do exercício, embora já saiba que até dezembro é, é um, é uma folha nova que você tem que quitar naquele momento. Agora, tem os adicionais, Uhum, tem as sextas partes. Não pense que na elaboração do orçamento é feito o planejamento para saber quanto exatamente terá de concessões durante o ano para saber o quanto aquilo impactará. Isso não acontece, uhum. entendeu? E tem várias questões que depois, durante o ano, pode mudar. Nós tivemos uma questão da cota patronal recentemente. Ela reduziu para 8 e agora está aumentando gradativamente. Uhum.
esse ano 16 ou 12, acho que esse ano é 16. Ano passado era 12% a cota patronal, para quem é regime geral de previdência. Então, são todas essas questões que muitas vezes acontecem e surgem depois que o orçamento está pronto. Sim. Então, indo na linha. Até É. lembrei do piso da enfermagem também, que nós comentamos sobre, né? Havia uma expectativa, mas não se sabia ao certo se ocorrer ou não. E a gente já tem um episódio falando sobre isso. Exatamente. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, o Eduardo já comentou sobre, mas são eventos, né, que acontecem, impactam, né? O dinamismo é enorme. Se para quem nos acompanha aí nos grupos do WhatsApp, verás que sempre tem um projetinho de lei que está lá na gaveta, mais próximo, igual, por exemplo, vou citar um bem recente. Ontem eu li sobre a tramitação de um projeto de lei na Câmara para aumentar o valor do salário do agente comunitário de saúde para R$ 3.000. Hoje ele está fixado em 2 salários mínimos. Mas veja bem, R$ 3.000, foi R$ 3.000 ou R$ 6.000? Eu acho que é isso, 3.000. Mas olha que incoerência isso. Hoje, o agente comunitário, ele já tem garantido 2 salários mínimos, que dá 3.038. Uhum. Nesse caso aqui, seria uma inversão, seria uma redução, que até acho que será por conta disso. Mas, da mesma forma, pode surgir, de repente, um projeto de lei que fixa assim, o contador vai ter que ganhar R$ 7.000. Imagina isso para nível nacional. Uhum. Então, são esses surgimentos, essas novidades, que também impactam na folha. Então, não dá para você cravar que toda a elaboração do orçamento você tem ali ajustadinho exatamente aquilo que você vai gastar ou precisar gastar no ano seguinte. No perfeito não existe. Não dá. Bola de cristal ainda não Não. existe para nós. Pode chegar perto, né? Mas o exato. E aí eu queria te perguntar sobre acho que é uma dúvida meio que unânime ali dentro da administração, todos os servidores estão borbulhando aqui, querendo saber se esses valores devem ser pagos com juros, correção e reflexos em férias e 13º. Porque se for, alguns vão sair bem felizes, né? Olha, Gisele, quando a lei trouxe a possibilidade de pagamento retroativo, foi a primeira questão que me arrepiou. Porque eu já comecei, a cabeça começa a borbulhar, eu fico imaginando. Eu já trabalhei em recursos humanos, eu já trabalhei na contagem de adicionais igual esse aqui na Prefeitura da Mantina. Depois que minhas colegas de prefeitura, aí, a Regina, a Dona Vera, a Ilka, assistiram o programa, vão lembrar disso. Nós tínhamos uma planilhinha que a gente fazia contagem, dia a dia por mês, Na mão. até dar os 1.825 dias. Quando dava 1.825 dias trabalhados, significa que completava 5 anos. Aí tinha o direito à emissão da portaria para assegurar essa evolução de percentual. Mas, enfim, eu fiquei imaginando o servidor público lá que trabalha no mesmo setor, vai falar, eu vou ter que pegar as planilhas lá de trás, eu vou ter que calcular desde maio de 2020 aquele direito. E se o direito caiu em julho de 2020? Aí eu tenho que calcular como se ele tivesse que entrar na folha de agosto de 2020, setembro de 2020. É uma apuração para trás Por isso que é muito maluco você imaginar e até a gente emite uma opinião, até uma recomendação. Evitem de fazer isso, porque certamente o impacto será imenso. Dificilmente o poder público terá condições de saldar isso. Tá? Então, há uma temeridade muito grande em a lei municipal estabelecer essa retroação e esses reflexos. Veja bem, vai ter reflexo nas férias, vai ter reflexo no 13º,
aí qualquer hora extra que foi recebida naquele momento vai querer Uhum. o DSR também. Enfim, vai ter um impacto muito grande. Tem até as vantagens, as progressões. Tem gente que teve uma progressão, de repente, por nível acadêmico, só que a progressão não contou, de repente, uma vantagem lá atrás que precisava incluir, de repente, que tiver previsto na lei. Então, é uma questão que é muito complexa e se quiser a minha opinião particular, até por ter já trabalhado e posto a mão na massa nesse serviço, não é aconselhável, tá? Então, nós estamos seguindo uma linha aqui, também na linha da prudência, de orientar nossos clientes a tomarem medidas e decisões para que esse período seja constado daqui para frente, tá bom? Então, e a questão dos juros também, que a Gisele colocou, são outras questões, pessoal, que se não estiver na lei, não há obrigação nenhuma de fazer. Por quê? Você paga juros para trás ou correções de direitos adquiridos. Como nós estamos falando desde o início desse bate-papo, aqui não há que se falar em direito adquirido, porque o direito não existiu. Então, qualquer reflexo, pagamento retroativo, incidência de juros, correções a colar, se o gestor decidir e tem condições de fazer isso, ele estabeleça na lei municipal e proceda dessa maneira. Caso contrário, não, não o faça, que o impacto será tremendo. Outra questão polêmica, quanto à reabertura das folhas de 2020 e 21. E aí, abre, não abre? Como devemos proceder? Gisele, a situação da reabertura da folha e apuração de encargos, inclusive, que é esta questão que você traz agora, ela está umbilicalmente ligada ao que nós falamos anteriormente. Se tiver uma lei municipal que autorize o pagamento retroativo, que estabeleça juros e correções, que estabeleça reflexo e tá, significa que essa lei ela estará transformando um direito que não existiu, mas ela estará transformando em um direito, e pior que isso, em uma remuneração que deveria ser paga lá atrás e não foi. Por isso que nós fizemos um alerta na conversa da pergunta anterior, sobre a temeridade de uma conduta nesse tipo. Por quê? É reflexo nas férias, é reflexo do terceiro. Imaginemos só, juros e correções. E aí depois você vem, tá, mas e o fundo de garantia? E essas aí são parcelas remuneratórias. Aí eu tenho que calcular fundo de garantia também, Uhum. 2020, 21, e aí todas essas parcelas 2022, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que seja. São mais de 5 anos, mais de 6, já dão 6 anos aí. Tem um cargo previdenciário, que daí vai ao encontro da necessidade de reabertura de GFIP também. Na época era GFIP, hoje já não é mais, hoje é social. É possível reabrir uma GFIP lá atrás? Como é que faz para incluir isso, essas bases de cálculo, num encargo previdenciário de 5, 6 anos atrás? Pessoal, perceba a complexidade disso tudo, Eu tô tá? vendo o pessoal do RH saindo correndo com a Não, mão na cabeça já, em desespero, em pranto, não, porque não vai ter condições, né? eu imagino assim, Imagina a cidade de São Paulo, né? é, O pessoal da RH lá falou, e agora? imagina, por exemplo, nós trabalhamos num município que tem pouco mais de 5.000 servidores. E a gente sabe que o recursos humanos não tem mais do que 20 pessoas. Então você imagina, 20 pessoas ter que cuidar depois de uma apuração de cálculo dessas, reabertura de guias, reabertura de sistema, de mais de 5.000 pessoas para um procedimento retroativo há mais de 5 anos. Então, penso eu aí que esses 20 serão contra esse direito, pelo menos esses serão contra o Uhum. direito, enquanto a maioria se desejar. Mas aí, pessoal, é aquela questão.
precisa de lei, precisa de norma, precisa do impacto orçamentário e financeiro. Tudo isso precisa ser planilhado. A hora que apresentar para o gestor, tá, vamos fazer, mas é inviável fazer isso. Uhum. A hora que colocar na ponta do lápis e ver que é inviável, certeza que todo o estudo será engavetado e pensarão numa outra alternativa que o município consiga saldar a partir do momento que a lei for autorizada. Nós falamos sobre riscos, sobre cautelas, como proceder, né? E mesmo assim, a gente fazendo esses vários alertas, se o gestor decidir pagar sem esses cuidados, o que pode acontecer? Quais são os principais riscos dessa decisão sem tomar essas cautelas? Gisele, esse é um ponto importante. Ele vai na linha e se alinha, melhor dizendo, a tudo que a gente está apregoando aqui. Veja bem, todo município tem o sindicato, hoje tem as redes sociais, tem muito político aí botando os pés pelas mãos, que ganhamos, agora é um direito, bababá. A pressão política é enorme. O prefeito sente a necessidade de atender o servidor, é um direito justo, como já dissemos. Só que não basta querer, tem que ter o resguardo de algumas precauções. Eu espero que no final dê certo para todo mundo receba já essa recomposição, preferencialmente a partir de agora, ou conforme o prefeito decidir, se for pagar retroativo, se tiver condições também, tá ótimo, tá perfeito. A lei autorizando, não há problema nenhum nisso. Agora, um pagamento daqui para frente, sem uma segurança jurídica e sem um respaldo orçamentário e financeiro, ele pode trazer consequências para o gestor. O tribunal, falamos agora há pouco, ele fez um comunicado não muito claro, não muito explicativo, mas para nós tá feito. Eles expressaram a opinião deles e na nossa visão foi que eles colocaram ali que precisaria de lei para implementar os pagamentos da Lei Complementar 226. Agora, se o município toma uma providência dessas, sem um resguardo jurídico e sem impacto, sem nada, tomando a medida automática, como todo mundo quer aí, passa boi, passa boiada, lá adiante o município pode ter alguns problemas com o Tribunal de Contas, por não ter respeitado a lei de responsabilidade, porque não fez o impacto orçamentário e financeiro, os gastos com o pessoal aumentaram, não houve planejamento. Aí pode vir uma responsabilização, porque ele criou uma despesa, instituiu uma despesa. Ó, quando eu falo criar, gente, veja bem, eu tô colocando esses termos por quê? Porque o direito não existe. O direito não existiu. A contagem daquele período foi proibida e continua proibida. A revogação do inciso 9 pela lei agora de janeiro de 2026, ela não retrocede aquele período. Ela não traz, não reaviva aquilo. Aquilo lá foi perdido, tá? O que a lei trouxe agora é uma permissão, uma autorização para que o ente recomponha aquilo. É nessa linha que nós estamos batendo para que o município tenha legitimidade em, em tomar essa medida e essa decisão, mas com base numa norma autorizativa, que seria, no caso dos municípios, a lei aprovada na Câmara. E aí, a partir desta lei, você tem, é lógico que condicionada ao impacto orçamentário e financeiro. E aí você tem uma legitimidade para implementar os pagamentos daqui em diante. Repito, esses pagamentos daqui em diante, eles entrarão na folha, eles impactarão nos gastos com o pessoal, possivelmente eles influenciarão na elevação do percentual de gastos com o pessoal do município. E essa elevação para alguns municípios pode fazer com que extrapole um limite prudencial ou até mesmo o limite total. Então, o município aí estaria infringindo a lei de responsabilidade fiscal
E se não tiver a lei, estará infringindo por quê? Porque instituiu um direito na folha sem uma base legal, tá? Então são todas as questões aí que é lógico que numa questão de avaliação de improbidade administrativa, outros fatores são trazidos à discussão, que é o dolo e a má-fé. E eu não acredito que haja dolo e má-fé numa decisão dessa do prefeito. Até porque, já falamos de novo, é sempre bom enfatizar. A lei, ela permite o pensamento diferente. Ela permite que as pessoas sejam induzidas a compreender que o pagamento tem que ser automático a partir dela. Mas veja bem, a própria Lei Complementar 226, é bom que vocês vejam lá, ela tem uma parte dela que ela diz assim, ó, a lei, a União não pode atribuir a outro ente uma despesa, ou os entes não podem atribuir entre si obrigação de pagamento de despesas. Logo, gente, é uma lei federal, uma lei complementar federal. Aí eu faço uma pergunta para vocês: está correto a gente pensar que uma lei complementar federal pode estabelecer que o ente seja obrigado a assumir uma despesa? Beleza? Vocês entenderam o raciocínio. Por isso que a gente volta. A lei municipal assegura, legitima, é saudável e dará segurança ao prefeito, porque ela estará lastreada com um estudo do impacto orçamentário e garantirá não só o direito aos servidores de receber essas vantagens, com essa contagem dos 583 dias, mas também dará segurança para a administração como um todo de que essa conduta não impactará nas metas fiscais, não impactará em outras ações que o governo municipal já tenha se comprometido nas peças de planejamento. Tá? É basicamente isso o recado, para evitar aí, no caso, que o gestor tenha algum risco jurídico e principalmente financeiro. Maravilha. Então, depois de toda essa explanação maravilhosa aqui, todo esse conhecimento, eu queria finalizar com uma recomendação sua como consultor, como experiente na área de RH, o que seria uma postura segura para os municípios diante da Lei Complementar 226? O que o gestor, no caso, poderia fazer, poderia se assegurar para não correr esses riscos, né, que nós acabamos de comentar? O que seria o ideal? Ou melhor, você, se fosse o gestor de um município, conhecendo tudo que conhece, qual seria a sua postura em relação a todo esse assunto? Olha, Gisele, graças a Deus, hoje a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla da situação e consegue também analisar e avaliar sobre vários contextos, várias óticas. Por quê? Tudo que a gente aprende, e a gente aprende todos os dias, isso é muito bom. Ter vontade de aprender é ótimo. Toda essa gama de informação e dados, e aqui a gente aqui na GEPAN, veja bem, para quem não sabe, a GEPAN hoje é composta por, entre técnicos e sócios, 28 pessoas. Então, quando a gente vem aqui, hoje, o Eduardo está aqui falando, e vocês já viram aí muitos outros técnicos falando também, saibam que todos esses assuntos eles são tratados internamente. Então, o Eduardo não é o dono de toda a informação, não é o senhor da razão. Por quê? Eu não sou jurista. Eu sou, eu sou bacharel em ciências contábeis. Então, eu não tenho o domínio jurídico, principalmente de toda a legislação. Logo, quando a gente analisa essa sistemática e traz para vocês aqui o artigo 5º da Constituição, lá o inciso
36 que eu falei no início, e traz os artigos 6º e 24 da LINDB, é porque no nosso corpo de técnicos nós temos muitos juristas. E aí eles trazem isso para o contexto. E aí a gente traz isso para análise, a gente vai montando um quebra-cabeça, a gente tem a lei, só que daí a gente tem a opinião de um, aí tem um outro que acrescenta um outro dado importante, você vai fechando um quebra-cabeça e aí o Eduardo está aqui hoje falando sobre isso. Entenderam? Então não é nada que surge da minha cabeça, falar assim, hoje eu acordei e falei assim, eu vou falar sobre isso porque não tem ninguém falando. Nada, não é nada disso não. E principalmente, nós não viemos aqui para falar de forma simplista. Seria muito fácil a Gisele abrir o programa aqui hoje, esse bate-papo, e perguntar, e aí, o que é a lei 226? Ah, a lei descongelou o período de 583 dias, então todo mundo pode fazer automaticamente. Acabou o podcast. Mas vocês notaram a quantidade de subsídios e informações que nós trouxemos aqui hoje? Então a gente, em cima de toda essa gama de informações, todos esses conhecimentos que estão aqui na cabecinha de cada um de nós, a gente vai debatendo, vai conversando, vai amadurecendo e depois monta todo um roteiro, como a gente sempre faz, e traz aqui esse conteúdo para vocês. Não é para ser o dono da verdade, não é aqui para dizer, prefeito, faça assim ou assado, mas é para dar um norte, para dar um caminho e principalmente a gente trazer uma outra visão para que o gestor ali do outro lado, junto com o seu administrador, o seu jurídico, ele consiga pensar. Ele fala, nossa, eu não tinha raciocinado sobre esse ângulo, faz sentido. E se eu vir uma pessoa comentar no vídeo no YouTube depois, dizendo assim, ó, legal, eu não tinha pensado nisso, nós já ganhamos o nosso dia e já ganhamos o nosso programa aqui e atendemos o nosso propósito. Tá? Então, o que eu faria no lugar agora de vocês? Reconhecer que essa lei, ela não é de autorização automática, ela não é de aplicação automática, tá? Ela não obriga ninguém a fazer nada. Qual que é o nosso raciocínio que nós estamos aqui batendo desde o início? O gestor precisa decidir por meio da lei aprovada, conforme a suficiência de orçamento e a possibilidade de cada município, autorizar por lei qual a conduta que irá adotar. Fazer com que essa lei municipal seja bem estruturada, bem planejada e que deixe bem claro aos servidores que está sendo recomposto os 583 dias, de que maneira será feito isso, a partir de qual momento, quais as vantagens que serão impactadas conforme a lei municipal de cada ente, tá? E isso tudo esteja bem definido na legislação. Inevitável impacto orçamentário e financeiro, tá? Isso aí nós já estamos falando desde o início, está também na Lei Complementar 226. Ouvir aí a controladoria interna de vocês, submetê-los ao debate, propor o assunto para mais pessoas pensarem, principalmente o corpo jurídico, falarem qual que é a situação, apresentar a situação e demonstrarem para ele, nós temos esse caminho a tomar ou esse caminho a tomar. Nós temos essas regras a observar ou essas regras a não observar. Então, quer dizer, vamos atender. A administração precisa decidir. Atenderemos aos servidores, independente de qualquer outra necessidade, ou tomaremos as cautelas necessárias para evitar questionamento depois e risco, principalmente ao chefe do poder. Tá? Então, essa é uma outra cautela que a gente recomenda. E os alertas do Tribunal de Contas, ficar atento. Até agora tivemos esse comunicado, mas, infelizmente, acreditamos que mais apontamentos e observações sobre isso, elas virão, acho que ao longo do segundo semestre ou ano que vem, quando as contas de 2026 começarem a ser avaliadas. Então, pessoal, planejamento e prudência para evitar problema grave amanhã. Esse é um recado importante. Eu queria só finalizar, Gisele, se me permite. Sim.
Até anotei aqui, se permitirem, só para finalizar minha parte aqui, antes da Gisele se despedir de todos. Se eu tivesse que resumir uma frase, a lei seria o seguinte: a revogação do inciso 9 do artigo 8º da Lei 173, por si só, não tem o condão de conferir efeitos jurídicos retroativos a período em que a própria lei vedava expressamente a contagem do tempo, razão pela qual a recomposição dos 583 dias demanda suporte normativo específico, precedido de avaliação de impacto orçamentário e financeiro, sob pena de afronta à segurança jurídica e à responsabilidade fiscal. Portanto, pessoal, isso faz todo sentido, é coerente, defensável e, principalmente, protege o gestor. E é com essa mensagem que eu encerro aqui a última pergunta da Gisele sobre a postura mais segura que o agente público deve adotar, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Encerramos por enquanto, né, Eduardo? Porque pode ser que nós tenhamos que retomar esse assunto. Então, a gente encerra o programa agora, o episódio de hoje, mas a gente não fecha a porta. A gente deixa a janela aberta também, né? Porque podem surgir novos entendimentos. Nós também podemos modificar o nosso pensamento, apesar de todas as cautelas, né, de todas as recomendações que nós estamos seguindo, como mesmo foi mencionado, a partir da análise das contas de 2026, nós podemos então fazer um adendo aqui nesse episódio. Então, hoje estamos gravando aqui para vocês, e logo mais nós podemos retornar, ou não. Então, a gente deixa essa abertura aqui para que a gente possa também futuramente trazer, quem sabe, uma posição mais consolidada de tudo isso, né? E eu agradeço todos os esclarecimentos de forma clara, objetiva, técnica também, né? Como vocês mesmos podem visualizar, olha a quantidade de estudos aqui em cima da mesa, temos vários materiais, é um assunto que desde da primeira quinzena ali, segunda quinzena de janeiro, está sendo debatido, hoje e agora já em fevereiro, nós estamos aqui trazendo as informações para vocês, então, muito estudo do Eduardo e da equipe técnica, do corpo técnico da GEPAN, para trazer informação a todos vocês. Não é simples, não é automático e requer cautela. É isso. Então, a mensagem final é essa. Vamos estudar, vamos debater e vamos ainda, quem sabe, retomar esse assunto. Então, muito obrigada, Eduardo. Espero revê-lo em breve com um novo tema ou não, com esse mesmo tema. E agradeço você que esteve até agora aqui conosco. Espero revê-los em outras oportunidades. Também comentem ali, como o Eduardo mesmo mencionou, coloquem ali no chat se houve um insight aqui em relação ao debate de hoje. Então, tragam também esse retorno para nós vamos ficar muito felizes. Compartilhem esse episódio com os demais colegas de trabalho, com entusiastas da área, porque é assim que nós nos estimulamos para trazer novos assuntos, para debater um pouco mais. Nós estudamos, aprofundamos, marcamos um horário para estarmos aqui trazendo informações para vocês. Então, muito obrigada a vocês que estiveram até aqui. Curtam a GEPAN nas redes sociais, @GEPAN Gestão Pública. Ativem o sininho de notificação aqui no YouTube e eu espero revê-los em breve. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau. GEPANcast, o podcast do servidor público.